Bem-vindos ao ConectaCast, o podcast da Sociedade dos Psicólogos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Gabriela Oliveira, idealizadora do projeto. Hoje eu trouxe o Eduardo, Érica e a Andriele para a gente bater um papo sobre marketing digital. E por que eu trago essa pauta de repente inicial para o nosso primeiro episódio do podcast ConectaCast? Eu também sou estudante de publicidade e propaganda e eu sei o quanto o marketing digital faz diferença na vida do profissional, inclusive na vida de todos os profissionais, não só do psicólogo. E também entendo que uma pessoa que entende de marketing digital de verdade, que realmente estuda sobre marketing digital, pode ter ótimos resultados na clínica ou até mesmo em qualquer área que aí vá atuar pensando que seja um psicólogo, né? Mas eu acredito que todos os profissionais deveriam sim entender de marketing digital. Ainda mais hoje, né? Depois da pandemia, depois que o mundo virou mais digital do que antes. E agora eu vou destacar uma pauta assim, que eu acho muito importante para compartilhar com vocês. Bem-vindos, é um prazer vocês estarem Obrigada. aqui. E como eu sempre digo, né, a Sociedade dos Psicólogos ela não é minha, é nossa. Porque é a gente que faz a Sociedade dos Psicólogos. É a união entre os psicólogos que muitas vezes não existe nas universidades e até mesmo não existe dentro da sala de aula, que a gente está querendo fazer aqui a diferença. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. E a questão da pauta, né, que eu me referi antes, que eu ia trazer, é o quanto, muitas vezes, o marketing digital ele pode sim ajudar, mas ele também pode prejudicar muito o psicólogo se ele não sabe usar o marketing digital bem. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas pegam dicas com pessoas que não são formadas ou até mesmo fazem cópias de outros profissionais e usam no seu perfil. Só que aí o que acontece? Esse profissional, muitas vezes, não sabe, está achando que aquilo ali que ele está fazendo está super adiantando, mas na verdade ele não sabe que aquilo, ao contrário, está manchando a imagem dele, está prejudicando a imagem dele. Então, até eu não sei o que vocês pensam sobre, né? Vou perguntar agora para o Eduardo se ele concorda comigo em relação a isso ou não, se ele costuma ver, o que ele pensa sobre. E bem-vindos. Primeiramente, bom dia aos ouvintes. Meu nome é Eduardo, para quem não me conhece. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E concordo muito com a tua fala. Eu acredito que hoje em dia o marketing digital ele se faz preciso na vida dos profissionais, né? Mas ainda existe uma guerra entre a nossa classe de alguns profissionais que acham errado o psicólogo utilizar o marketing, outros que estão recém começando já acham que é fundamental, principalmente para começar a trabalhar e atuar no mercado de trabalho. Bom, aí sobre o que tu falou sobre o tiro no pé, né, que alguns profissionais acabam não sabendo utilizar o marketing digital. Bom, eu falei, né, e eu sigo acreditando que é muito importante o psicólogo utilizar o marketing digital. Por quê? Porque senão tu acaba abrindo espaço para pessoas com ideias revolucionárias que vão te prometer cura de transtorno mental, vão prometer vença a ansiedade em não sei quantos passos, se livre da ansiedade, coisas do tipo, que não acontece, a gente sabe que não acontece. Então, essa guerra entre os profissionais acaba prejudicando a nossa classe. Por quê? Tu acaba abrindo espaço para essa pessoa que não tem o menor conhecimento, não é um psicólogo, né? E aí a falta do posicionamento do psicólogo ali nas redes sociais abre espaço para esse cara crescer cada vez mais. E o leigo não percebe que aquilo dali não existe, não faz parte de uma ciência, que aquilo ali não ajuda, né? Então o leigo começa a acreditar em tudo que aquele profissional fala, o leigo acredita que seja uma verdade absoluta, né? Então se faz necessário a presença do psicólogo nas redes sociais, usando o marketing digital, que inclusive, né, também acreditam algumas pessoas que o marketing é algo pejorativo e não. Né? É só a maneira que tu utiliza para mostrar o teu serviço, né? E aquele profissional que estuda, que se dedica e que está trazendo conhecimento, educação até para aquele leigo que às vezes nem sabe o que está acontecendo consigo, se faz muito necessário mesmo. Então é mais ou menos o que eu acredito. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast. É um prazer ter vocês aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Érica Rodrigues, sou psicóloga clínica formada em 2020. Como o Eduardo falou, né, eu acho muito interessante essa questão do marketing digital e da psicologia em si, porque é a humanização, né? Como ele falou, pessoas, na verdade, não formadas em psicologia estão tomando conta, às vezes, do mercado, trazendo um pouco de autoridade. Por quê? Porque eles estão lidando bem com marketing, né? Então,
A questão também que a gente vê na faculdade, às vezes, a rivalidade entre os próprios psicólogos faz com que nós se sintamos, às vezes, barrados, né, de crescer na internet. Uma coisa que eu acho muito legal de falar é que antes, como é que a gente conhecia um psicólogo, né? A gente ia no restaurante, a gente ia num barzinho, a gente ia lá, pegava o cartãozinho de visita, olhava aquele nome, ligava, e assim a gente iniciava, ligava para aquela pessoa, perguntava o valor e a gente ia. Hoje, como é que funciona? Se eu pergunto, nossa, vou indicar minha psicóloga para ti, eu tenho uma psicóloga muito boa, se chama Érica, o pessoal vai falar, pô, qual é o Instagram dela? Né? Então, o Instagram ele passou a ser uma nova parte de apresentação visual. O pessoal não tem mais usado os cartõezinhos, coisas do tipo. Então, por isso também que a gente tem que manejar o marketing em si. Porque é a nossa janela de visão, sabe? As pessoas vão chegar na gente, vão entender como é que funciona, vão desconstruir. Eu, por exemplo, no meu Instagram, né, trabalho bastante desconstruindo um estigma que tem do psicólogo, né, como uma pessoa séria demais, rígida, que só fala coisas teóricas. Mas não, entende? Então, a gente tem que mostrar ali, de certa forma, uma psicoeducação, como o Eduardo falou, né, que é mostrar para o público, por exemplo, o que é uma ansiedade, o que é um pânico, algum outro transtorno. Por quê? Por vezes, o seguidor ele nem sabe, vamos supor, eu estou falando bem aqui, eu estou num podcast, e o pessoal fala, nossa, Érica, mas eu imaginei que tu fosse uma pessoa sempre muito segura, tu é muito falante, tu é muito espontânea. E o que é o bom do psicólogo, né? É sair desse contexto de perfeição. Porque a graduação em si, ela não dá um laudo ou uma injeção na testa de saúde mental, né? Então, psicólogo faz terapia, psicólogo tem frustração, psicólogo sofre de ansiedade. Então, isso é muito legal a gente levar também nos nossos stories, né? Para que as pessoas pensem, poxa, que legal, ela já passou por isso e está enfrentando isso, está gravando um podcast a partir disso. Então, a gente sempre fala, né, que muitas coisas são formadas por uma habilidade. O que é a humanização dessa forma, né? É o pessoal entender, por exemplo, que eu tenho um cachorro, é o pessoal entender que eu sou uma pessoa falante, que eu sou uma pessoa extrovertida. Isso faz com que a gente crie vínculos, né? Hoje, eu não vou me vincular com alguém que eu vou lá, gostei de tal coisa, eu vou ver só um logo. Logo não conecta com ninguém, né? A gente se conecta com pessoas. Então, isso é bem interessante, porque, por vezes, quando a gente começa a ir para a rede social, na faculdade a gente aprende muita coisa, como, tipo, tu não pode aparecer, ninguém pode saber nada da tua vida, tu tem que botar tua logo no teu perfil, tu vai demorar 5 anos para te sustentar da psicologia, e isso faz com que muitas pessoas até desistam da graduação, né? Então, enquanto psicóloga, eu tenho muitos seguidores que têm vontade de fazer psicologia e me perguntam, como é que funciona? Dá dinheiro mesmo? É verdade que não dá dinheiro? E a gente vai transformando essas coisas, entende? Então, a gente vai tirando um pouco desse estigma, que psicologia é por amor, que psicologia é ciência, né? Então, o que a gente faz dentro do consultório não sobressai o que a gente é na nossa vida. Então, tipo, uma vez eu recebi uma mensagem, Érica, psicólogo pode ouvir sertanejo? Entende? Então, eu pergunto assim, até onde vai esse estigma, né, das pessoas acharem que um psicólogo tem que estar trajado ali de preto e branco, seríssimo, que não pode rir. Então, não. Psicólogo é gente como a gente, né? Então, a humanização é isso, é eu mostrar que eu sou uma pessoa, é eu mostrar também que eu tenho minha vulnerabilidade. É psicoeducar o público para que eles não caiam nesses papos também, né? De achar que a ansiedade tem cura, que tem terapia por 4 semanas que faz tu curar traumas intensos, e isso não existe. Mas, se eu não levar isso para o meu público, eles nunca vão saber. E quem vai no psicólogo desse, se frustra, se machuca, tem muitas chances de não ir outro de novo, entende? Então, é isso que eu digo, vulnerabilidade é força, né? Então, estar aqui, na verdade, é uma habilidade de todos nós para que a gente consiga. Mas é isso. Adri, e tu, como estudante, como é que tu acha de tudo isso, dessas questões? Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Andriele de Los Santos. Eu sou estudante de psicologia. Fiz algumas cadeiras de marketing na faculdade de administração. Então, o que eu acho? Eu acho muito importante o marketing para psicólogos, porque através desse marketing, através desse perfil, né, as pessoas que não têm conhecimento da profissão, elas começam a conhecer. Porque o que eu acho? Assim, que tem muitas pessoas que não sabem diferenciar o que é um psiquiatra, o que é um psicólogo. As pessoas elas não sabem o papel do psicólogo, né? O que a gente estuda, porque, como o pessoal falou, a gente estuda ciência, né? E é bem isso. Então, o que eu acho importante, né, do marketing? Porque tem pessoas que elas não sabem a diferença entre psicólogo e psiquiatra, né, para começar. E também essa questão da gente mostrar o nosso trabalho, né, porque nem todos os psicólogos são iguais. Eles trabalham com abordagens diferentes, uns vão para psicanálise, outros para terapia cognitivo comportamental. E, às vezes, as pessoas, né, elas se identificam mais com alguma abordagem. E o que eu acho legal ali nas redes sociais é que, por exemplo, assim, cada um tem uma queixa diferente, né? Tem pessoas que têm... a queixa dela, por exemplo, é com transtornos alimentares, outra com ansiedade, outros com a depressão. E aí tu consegue identificar se aquele terapeuta ele trabalha com esse tipo de
de queixa, né? De abordagem que tu precisa, né? Falando isso, né, André, eu fiquei pensando, uma das coisas também que eu acho que é interessante, escutando a tua fala, é que o possível paciente, né, que ele está ali mexendo, pensando no Instagram, né, olhando ali o feed, daqui a pouco ele se depara com um psicólogo do esporte, que foi o meu caso. Né? Então, psicóloga esportiva e também é clínica. Então, ele já consegue se direcionar. Então, ele pensa o seguinte, nossa, estava procurando uma psicóloga do esporte. Essa moça fez uma postagem referente à psicologia do esporte, então provavelmente ela é psicóloga esportiva. E aí já entra em contato e se direciona. Antigamente, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que chegar e ver ele. Conhece alguma psicóloga esportiva, que eu preciso, daqui a pouco tá marcando um atendimento. E aí, se tu conhecia, tu indicava. Se tu não conhecia, eu tinha que ir atrás de uma outra pessoa. Hoje está na nossa palma, está na palma da nossa mão, né? Essa facilidade. Sim, isso é de muito conhecer legal, o né? perfil do profissional, né? Exato. E até ver se se identifica, que aí entra muito a fala da Érica, né? Até da gente poder ver se a gente se identifica com aquele profissional ou não. Porque vai muito além, e por isso que eu acho que é interessante não só colocar um logo, né? Porque vai muito além da gente fazer um marketing neutro. A gente tem que, na verdade, humanizar o psicólogo e também dar oportunidade para o paciente olhar e dizer assim, nossa, eu não me identifico com ela por causa de tal razão, eu não quero me tratar com essa pessoa. E claro, não é em todas as abordagens, né? Mas a gente sabe que em algumas abordagens é muito valorizada a questão da neutralidade. E às vezes o estudante de psicologia, ele entende que ele tem que ser totalmente neutro, independente da abordagem dele. Às vezes é terapia cognitivo-comportamental, mas ele tá com aquela mente ali que tem que ser neutro. Porque, vai ter a questão da transferência com transferência. Não vai ter transferência com transferência porque é terapia cognitivo-comportamental. Só que o próprio estudante não tem consciência disso. E aí ele fica julgando os outros psicólogos por estarem se expondo mais, mas na verdade ele não sabe disso. Enquanto, na realidade, para o paciente, para a pessoa que está buscando um tratamento, é super bom. Porque eu fico pensando, imagina, daqui a pouco eu vou lá e procuro o Eduardo de terapeuta, tá? Eu não tenho o perfil dele, não sei nada da vida dele. Aí começo o atendimento com ele. Daqui a pouco eu ouvi coisas do Eduardo que eu não gosto. Mas Gabriela, mas aí a gente vai ver no tratamento, porque isso fala da tua vida. Beleza, só que se ele é terapia cognitivo-comportamental, ele não vai ver transferência contra transferência. Não existe isso. Não existe. E aí eu vou chegar e vou dizer assim, não gostei do Eduardo, porque, sei lá, eu vi uma coisa lá, depois que eu descobri o Instagram dele, eu vi algo lá que eu não gostei. Tá, mas será que não é mais interessante eu ter o perfil da pessoa e eu poder pensar, gostei, me identifiquei, não me identifiquei? Hoje eu penso que, para mim, o Instagram facilita muito. A pessoa que chega no meu consultório, ela já escutou, já me viu em algum vídeo, ela já sabe o que eu faço, ela já sabe quais áreas eu mais domino ou menos domino. Então, o paciente ele já chega mais direcionado, sabe? E eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Na verdade, a Érica tocou num assunto que, na minha opinião, é muito importante, mas é o alvo de críticas de muitas pessoas, né? Que é essa humanização. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas tentam impor o que o psicólogo pode ou não pode ficar postando ali. E esse, no meu modo de ver, é um problema. Por quê? A Gabriela falou sobre o paciente te procurar já sabendo quem tu é. E eu, por exemplo, eu tenho uma estratégia no meu Instagram que é de funil, onde eu faço vários posts compartilháveis para as pessoas caírem de paraquedas lá dentro, né? Então, tipo, uma frase impactante que todo mundo gosta, se identifique, compartilhe, um reel, alguma coisa do tipo. Aí, no meio desse funil, eu mostro a minha vida pessoal. Então, eu mostro que eu gosto de cachorro, que eu tenho uma namorada, que eu gosto de futebol, que eu bebo. Eu mostro a minha vida pessoal lá, né? E a pessoa começa a me conhecer a partir disso. E muitas vezes a pessoa conhecer meu lado pessoal, faz com que ela se identifique mais comigo mesmo. Poxa, eu cansei de receber pacientes e dizer, cara, eu não me sentiria à vontade de me tratar com uma mulher ou com uma pessoa bem mais velha, sabe? Eu queria fazer com um homem que fosse novo, que me entendesse, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso faz com que as pessoas se identifiquem muito contigo, né? E aí, claro, o fundo do funil é onde tu faz a venda. Tipo, tu vai produzir conteúdo mais denso, mais técnico, para a pessoa realmente pensar, poxa, é disso que eu preciso, sabe? Sim. E por isso que eu digo que é tão importante a seriedade. De tu não cair em armadilhas de um charlatão que vai te vender algo que não existe. Não. Tu vai ver conteúdo técnico baseado na ciência que vai te ajudar, sim. Né? Não vai te prometer cura, não vai ressignificar um trauma, não. É diferente.
né, tu vai tratar aquilo dali e é basicamente isso. Mas a humanização se faz importante por causa disso. Uma coisa muito importante também é a própria humanização do psicólogo, né? Que eu já tive pacientes, por exemplo, que falaram, Érica, como antigo terapeuta, eu passei na rua, ele me olhou e atravessou a rua para não falar comigo. Então a gente pensa, né? Na faculdade, eu já escutei várias vezes isso da pessoa falando, tá, se eu ver uma paciente na rua, o que é que eu faço? Né? É uma dúvida do estudante. O que é que eu faço? Eu falo, não falo? Por isso que é bom também da humanização, entende? Eu sempre falo, né, que cada ser humano é único e subjetivo. Então, é uma questão que a gente sai da faculdade sem saber primeiro, sem saber vender, sem saber se divulgar, sem saber cobrar. Então, gente, eu tenho muita gente que me chama, Érica, como é que tu faz? Eu estou com vergonha de iniciar o primeiro atendimento, como é que eu cobro? Né? Então, falta muita coisa, falta para as pessoas entenderem o que é o ser um psicólogo, mas às vezes falta para o próprio estudante entender o que é isso também. Porque na faculdade a gente não aprende. Então, quem me conhece, por isso que é bom da humanização, quem conhece a Érica, eu tenho uma paciente, por exemplo, que começou agora. Ela me segue há 8 meses, ela é totalmente resistente para iniciar um caso, entende? Ela dizia, não, psicóloga, não, terapia não existe, terapia não dá resultado, isso não é a coisa para mim. E ela vem me seguindo há 8 meses, então ela vai lá, vai acompanhando meu conteúdo, vai acompanhando o que eu posto. E certo dia ela chegou, Érica, olha só, eu acho que chegou a hora, eu preciso fazer terapia, E eu te vejo bem humana e eu já me sinto com esse vínculo de iniciar a terapia contigo. Então, esse vínculo ele é adquirido o quê? Com a humanização. A pessoa sabe como é que eu sou, a pessoa imagina como é que eu vou falar no consultório. Possivelmente não vai pensar, nossa, será que que a Érica vai ser aquela pessoa que eu vou chegar na terapia, ela vai estar sentada com a prancheta, falando soluções bovinas, tipo, sim, tudo bem, finalizamos o horário. É bem isso. Não, gente, não é assim, né? Então, quem está comigo vai saber que a gente vai rir. O pessoal acha, nossa, o psicólogo ri. Não, gente, a gente vai rir na sessão com o paciente. A gente vai se surpreender, a gente vai vibrar, a gente não vai ter cara de paisagem. Não vai ter cara de paisagem. Então, quando eu chego, então o pessoal pensa o quê? Que nem filme, né? Que a gente vai estar sentado lá, olhando para o teto, e o psicólogo vai dar com um projetinho e vai te mandar embora. E não é. A terapia é uma troca, né? Na TCC a gente fala isso, né? Que é uma dupla, na verdade, que o psicólogo não trabalha sozinho, né? Não adianta tu ir para terapia apenas sentar lá e esperar uma mudança. Existe comprometimento, existe todo o resto. E isso as pessoas aprendem nos próprios stories com o conteúdo que a gente divulga. Por isso que é tão importante também as pessoas entenderem a diferença de ir à terapia e fazer terapia. Porque muitas vezes as pessoas te procuram, pagam pela terapia e pensam, não, agora essa pessoa aqui vai resolver os meus problemas. Não é bem assim. Eu sempre deixo bem enfatizado logo na primeira sessão. Agora somos uma dupla. Né? Tu vai ter o teu comprometimento, eu vou ter o meu comprometimento. Responsabilizar o paciente, né? Pelo responsabilizar o resultado. paciente, exatamente. Não, eu estava pensando, né? Ela estava falando dessa parte da humanização. E eu lembro que quando eu iniciei a faculdade de psicologia, na primeira semana, assim, antes da aula, eu comprei um monte de camisa de botão, assim, umas roupas totalmente diferentes que eu costumava usar, né? E eu me fechei muito na faculdade, porque eu sempre pensava que não podia falar isso, que não podia fazer aquilo e tal. E daí teve certos momentos da faculdade que eu pensei em desistir, porque eu pensava, nossa, como eu, Andriele, que sou tão divertida, estou sempre brincando, estou sempre rindo, vou estar dentro de um consultório com um paciente, eu vou ter que fazer cara de paisagem. Aí me passavam, é como se a gente não pudesse fazer nada, é como se eu não pudesse beber, é como se eu não pudesse postar. Como assim? Eu amo meu Instagram, não vou poder postar minha vida. E aí, até quando eu comecei a atender e começaram os pacientes a me seguir no Instagram, eu comecei a gelar e agora apaguei um monte de foto. Só que eu comecei a me dar por conta que eu não podia perder minha essência, que eu tinha que ser eu mesma, sabe? Porque o que acontece? O psicólogo é uma pessoa como qualquer outra. O que a gente tem? A gente tem a ciência. E é o que importa. Dentro do consultório ali, a gente aplica a ciência, o que a gente aprende, que a gente tanto estuda, que não é... Imagina, 5 anos de faculdade, mais pós, e mais tudo que a gente estuda. Na verdade, eu também concordo bastante contigo com isso, porque, na verdade, não importa o que a gente veste, enfim, como a gente é. Por quê? Porque a gente não vai deixar o paciente que nem a gente. Sim. A gente vai ter, naquele espaço... Bom, no Instagram a gente pode postar o que a gente quiser. Agora, naquele espaço ali, no setting terapêutico, a gente vai ser neutro, escutar o paciente, ajudar o paciente com a nossa técnica, com o nosso conhecimento. Nosso perfil. Então, assim, a gente tem que se preocupar muitas vezes na sessão, como que a gente vai estar vestida, obviamente. Eu não vou vestida de determinadas formas para uma sessão, óbvio que não, mas eu não posso me privar. E tu falou uma coisa bem interessante, vou compartilhar aqui com vocês, então a gente dá umas risadas. Meu grupo tá muito sério. Eu gosto de contar, eu gosto de ficar contando. Não, e o grupo tá muito sério, né? Porque o pessoal, aqui, eu vou contar um segredo para vocês, ouvintes. O grupo tava dando altas grisadas, mas aí sentaram aqui na mesa e eles ficaram quietinhos, ficaram Mas sérios. é a primeira vez, é por isso. Mas assim, ó,
O que aconteceu uma vez comigo? Uma vez eu tava na livraria, na Vanguarda, e eu tava olhando o livro. Era final de semana, se não me engano, era um sábado, eu tava no shopping, sábado ou domingo. E eu tava com uma calça, porque eu adoro jeans rasgado, então eu tava com uma calça toda rasgada, que é uma calça que eu não costumo usar pra atender, porque realmente eu tenho preferência por outras roupas, assim, pra atendimento. Mas no dia a dia eu uso bastante. E aí eu tava com essa calça rasgada e com uma blusinha, uma regata. E aí eu olhei e eu vi um paciente. Eu pensei, meu Deus do céu, esse paciente não vai se tratar mais comigo. Por quê? Porque toda sessão, e eu gosto realmente das roupas que eu uso, mas são roupas que eu só uso pro consultório, são roupas mais formais, que eu não gosto de usar no final de semana, que é calça social, blazer, enfim. E aí eu tava vestida assim, quer dizer, agora eu até uso no final de semana, mas na época eu não usava. E aí eu tava vestida assim e eu pensei, esse paciente não vai se tratar mais comigo, ele vai parar o tratamento, porque eu não sou aquilo que ele pensa que eu sou. E eu entrei muito nesse conflito. Se eu tivesse Instagram, eu não entraria, mas eu entrei. E eu fiquei muito preocupada. E o paciente estava todo... Ele também vestia social, ele estava todo social. E aí eu pensei, eu vou sentar e eu vou colocar um livro na frente. Eu fiz isso. Eu sentei na Vanguarda e eu coloquei um livro super grande na minha frente. Só que tem um detalhe. Esse livro que eu coloquei na frente estava junto com outro, porque eu ia dar aula de psicopatologia e era um caso clínico sobre a Marilyn Monroe. E eu estava com o livro dela e com outro livro qualquer. E eu pensei, agora sim, agora ferrou. Porque agora ele vai olhar para meus livros e ele vai achar que eu não estudo psicologia, que eu fico lendo Marilyn Monroe. Eu entrei numa noia, sério. Eu sofri muito até a próxima sessão do paciente. Eu lembro até hoje, era quarta-feira de manhã, o paciente. E aí ele foi, aí ele comentou, ai, que legal, né? Tu vê, a gente se encontrou na Vanguarda, não sei o quê. Eu também adoro livros e tal. Claro, ele pegou a parte dos livros. A Gabriela gosta de livro, eu também gosto de livro. Né? Só que assim, ó, ele não fez esse julgamento, ainda bem, né? Um paciente saudável, ele não fez esse julgamento. Mas eu sei que muitos poderiam ter feito. Sim. E eu tive essa preocupação antes. Então, assim, a gente fica noiado com umas coisas. E eu concordo contigo, André, a gente não pode perder a nossa essência. Não. E uma coisa uma crítica assim, que eu tenho é psicólogo, não pode postar coisas na rede social. Tá, e se eu te disser que eu sou estudante de publicidade e propaganda e que eu trabalho com mídias sociais e que eu dou mentoria para pessoas, que eu tenho 2 profissões, eu não posso ter rede social? Né? Ah, mas rede social é algo narcisista. Tá, mas peraí, então minha profissão, publicidade e propaganda, publicitário é narcisista. Como assim? Então ser influencer digital é ser narcisista? Mas... Por que é narcisista? Porque eu entendo, muitas vezes, que o narcisista ele vai querer o olhar do outro, ser elogiado, ser reconhecido. E quanto tu ganha dinheiro, e muito dinheiro com isso? E quanto tu ganha dinheiro gravando nos stories, um postzinho? Como é que fica isso? Mas muitas vezes as pessoas te criticam por estar fazendo aquilo que elas gostariam de fazer e não fazem também, né? Porque então a maioria das pessoas que criticam quem aparece nos stories, quem faz post todo dia, aparece todos os dias, e acaba tendo mais pacientes por causa disso, né? Não vamos fechar os olhos para isso. As pessoas estão criticando muitas vezes porque elas gostariam de estar no teu lugar. Sim. Então acontece. E tem uma coisa que eu digo que é muito cruel, mas eu digo que é a seguinte: nem todo mundo tem perfil pro digital, infelizmente. Verdade. Nem todo perfil. Porque assim, comunicação a gente desenvolve, conhecimento de marketing a gente aprende. Mas exposição não é todo mundo que tem coragem. Sim. E quando a pessoa não tem coragem, o que ela faz? Ela tem que desfazer do outro, né? Porque destruindo o objeto da inveja, ela consegue se sentir melhor. Então, eu acho que também tem muito isso. E tem muitas pessoas que eu vejo, que aí eu fico bem feliz, que vejo que é um movimento diferente. Olha, eu não gosto, né? Mas não criticam, e sim conseguem ver o resultado que a pessoa tem. Sim. E outra coisa também que eu falo muito, não existe só Instagram, existem outras redes sociais. Isso. Por que a pessoa está na rede social e no Instagram, olhando os outros e criticando? Por que não vai para o LinkedIn? Por que não vai para o Hello? Por que não vai para qualquer outro lugar? Né? Acho que isso tem muito da nossa profissão. E concordo, eu acho que alguns, não vou dizer que é motivo para criticar, acho que é motivo sério da gente fazer denúncia para o conselho. Só que aí que tá, ao invés da gente criticar, o que a gente tem que fazer, a gente tem que agir. Entrar em contato com o conselho e passar ali o profissional, enfim, o IG. Acho que é essa a postura correta. Eu queria abrir um parênteses, né? Porque aquela hora que vocês estavam falando sobre a roupa do psicólogo, etc. Eu até acho importante o psicólogo cuidar um pouco a roupa que ele vai utilizar, né? Porque é a tua imagem. Isso, por mais que não determine a tua capacidade de atender e ajudar no tratamento daquele paciente, eu acho que é importante até por questão de autoridade, né? Agora, eu vou contar um segredo aqui para quem é meu paciente. Eu atendo só online agora, né? Então, muitas vezes, a pessoa, claro, ela vai me enxergar só do peito para cima. Verdade. Então, eu tô de camisa social,
com um short de futebol, meia e chinelo. Estou avisando para vocês aqui já. Eu falei da roupa, mas pela essa questão de usar a roupa toda certinha, assim, Sim, sabe? sim. Não... É uma roupa mais assenhorada. Mais assenhorada, isso. Mas falando nessa questão de roupa, eu acho uma coisa bem interessante. Uma vez eu recebi uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Que uma pessoa botou, qual que é o teu maior medo na psicologia? E a gente pensa, né? Tem medo pra caramba, né? A gente pode passar por várias situações. Mas eu pensei isso bem no início, eu fiquei pensando, cara, o meu maior medo, na verdade, era deixar de ser eu, de fato. Sabe? Uma coisa que a Adri falou, por quê? Eu me formei, o que eu fiz? Peguei meu marido e falei, vamos comprar um monte de roupa, vamos comprar um monte de roupa social, que eu só andava com calça mais apertada, eu era mais esportiva. É bem tem a síndrome isso. Então, menina, baixei o mood ali, social, e comecei a andar com roupa social, mas o que acontecia? Eu ia bonitinha pro consultório, atendia todo mundo, mas o que acontecia? Voltava para casa e nos outros dias eu não era mais aquela pessoa. Então, eu senti que eu estava vestindo um personagem para poder atender os pacientes. E eu falava até pro meu marido, né? Falei, cara, mas isso não tá me deixando bem, porque eu tô deixando de ser... Eu vou ser psicóloga pro resto da vida, mas eu não posso deixar de ser eu também, né? Então, eu passei por aquele momento de dizer assim, poxa, olha só, tal paciente que está me vendo na segunda-feira, se me vê no sábado, não vai me reconhecer, vai dizer, ué, quem é essa? É a Érica? E eu ficava assim, nossa, eu falava para o marido, imagina se o paciente me vê, sei lá, com esse vestido aqui mais curtinho ou alguma coisa assim. Imagina se o paciente me vê numa festa, o que é que eu vou fazer dançando? Então, essa questão de desconstruir, né, das pessoas entenderem que... Me lembrei de uma, posso contar também? Depois eu quero contar outra. Olha as coisas que acontecem com a gente. E assim, a gente está falando, na verdade, agora de branding. Sim, é né? branding. Dando uma introdução. Que é a questão também da imagem. Com certeza a roupa comunica, com certeza a gente tem que pensar sim na roupa que a gente está atendendo o paciente, sem dúvidas. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode escolher uma roupa que a gente não se identifica para ir para o atendimento, né? Sim. Ou até mesmo a gente se privar de usar uma roupa fora da sessão, que aí não tem nada a ver. Sim. Que alguns se privam. Eu lembrei também de uma outra situação que eu fui num barzinho e eu estava com uma blusa extremamente degotada e com um blazer. Quando eu olhei, imagina, olha a nóia, tava o irmão de um paciente. A nóia que eu fiquei. E eu olhei assim, meu Deus, agora ele vai chegar em casa, ele vai dizer que encontrou a terapeuta e vai falar mal da roupa, que eu tô com degotão, e o meu paciente não vai querer mais se tratar. Era sempre o conflito, era no meio disso. Olha, vai ver que eu não estou com uma roupa de psicóloga e a pessoa vai ver o terapeuta real e não vai querer se tratar comigo. Eu me lembro que eu fechei o blazer. E assim, eu fiquei numa angústia. Eu não aproveitei aquele dia, eu só queria ir embora. Hoje, se um paciente me vê, por exemplo, é possível me encontrar na praia? É possível me encontrar numa festa com uma roupa mais degotada? Bom, ele vai ter que lidar com isso. Se surgir algo na sessão, eu vou resolver com ele. Se virar uma demanda, tem que ser trabalhada, né? Mas assim, não é eu me privar das coisas para não ter o conflito. Não. Se surgir, eu vou resolver um paciente. Mas por isso que é importante também o paciente entender que tu, enquanto estiver atendendo ali, tu é a profissional. Exato. Né? E depois, quando o cara desligou a câmera ou saiu do consultório, tu vai viver a tua vida. Né? É importante que o paciente entenda essa diferença. Né? Porque muitas vezes acontece o seguinte, esses dias uma paciente minha estava me contando, né, que ela saiu da sessão, não sei o que. Aí, claro, você sabe que os pacientes depois da sessão, é ali que começa a terapia, né? Porque eles ficam pensando sobre tudo que foi dito. Aí ela foi no supermercado com o marido e ela falou assim para ele, bah, amor, eu amo meu psicólogo. Eu amo meu psicólogo. Aí ele assim, tá, mas tu sabe que tu só ama o teu psicólogo porque tu não conhece ele na vida pessoal, né? Tu não sabe como que ele vai ser, se ele seria teu amigo, não sei o quê. Porque ela falou, eu gostaria de ser amiga dele, né? E ele disse, tu não sabe como o cara é na vida pessoal, ele tá ali te atendendo, ele tá mantendo uma imagem de profissional, né? Tu não sabe como ele seria. Aí ela chegou e até me perguntou isso. Tu é assim com teus amigos também? É maravilhoso. Mas não existe essa diferença, né? Sim. Mas assim, voltando pro tópico do marketing digital que a gente estava conversando lá no início, a gente fugiu um pouco para falar, né, sobre outras coisas, mas sobre o que o psicólogo posta ou deixa de postar nas redes sociais. E aí até entrando um pouco no que tu me falou, de publicidade, etc. Cara, quando eu comecei a produzir conteúdos para as minhas redes sociais, antes eu fiz uma análise no mercado. O que eu fiz? Eu entrei no Instagram de alguns colegas que eu conhecia, né? Entrei, comecei a analisar e eu vi um denominador comum ali entre eles. Era tudo postzinho bonitinho de Canva, não sei o quê, uma imagem bonitinha, faça terapia, hashtag psicologia, hashtag... Então, era um padrão entre todos esses psicólogos. E eu falei, cara, eu não vou entrar eu não vou começar a fazer isso daqui. Não tem nada a ver. Eu achava nada a ver aquilo dali, né? E eu pensei, não.
tem algo diferente aqui. Porque daqui a pouco, mas se eu sou o paciente e eu vou atrás de um psicólogo, cara, eu vou olhar esse perfil, eu não vou achar nada a ver. Cara, que coisa nada a ver, isso daqui tudo coloridinho, mesma cor, nada a ver. E eu assim, não vou seguir esse padrão aqui, né? Eu vou começar a fazer tipo um post com tela preta, com as frases escritas, sei lá, um bloco de notas, nem tenho o Canva, porque eu acho que isso também vai deixando o teu perfil mais simples. E eu nunca tive um perfil profissional. Tipo, eu tenho meu perfil pessoal aqui fechado, porque eu não quero que ninguém saiba. Eu não escondo nada, minha vida é um livro aberto, né? Eu não escondo nada. Então, tipo, eu tenho um perfil só para postar as minhas coisas, se eu for jantar com alguém, se eu for fazer uma festa, sei lá, e para postar uns conteúdos de psicologia, sabe? Mas é interessante como as pessoas também têm muito esse medo, né, de se expor ali, aí fazem um perfil, né, que tipo, ninguém gosta de acompanhar, vou ser sincero, ninguém gosta de acompanhar esse perfil aí. Vamos se adaptar. Eu quando eu procurei a Gabi, né, eu disse, Gabi, porque eu posto muito a minha vida, meu Instagram é muito bagunçado e tal. Nada. Mas eu queria que as pessoas, eu vou me formar e eu quero que as pessoas me enxerguem como psicóloga, não como a Andriele que vai na academia, a Andriele que tem a loja de roupa, sabe, eu quero que as pessoas vejam na profissão que eu vou me formar. E a Gabi analisou meu perfil, né, e aí disse, André, não muda teu perfil é muito legal, tu tem as tuas filhas, tem tua família, tu tem a tua vida. É isso que as pessoas gostam de ver nela. Eu analisei o perfil da Andriele e eu dei feedback, exatamente isso. Porque assim, agora dando uma visão aqui de futura publicitária. Nossa publicitária O que a gente aprende? A gente aprende que o profissional, na rede social no caso, ele tem que ser humanizado, que nem falava a Érica, né? Ele não tem que ser só um logo e só... As pessoas não gostam, porque isso é chato. A rede social é isso, é se conectar com pessoas, não é se conectar com o logo, bem como a Érica falava. Então, o que é sugerido na publicidade? Quando a gente vai trabalhar com estratégia de marketing, estratégia de comunicação, o ideal é que seja junto, sim. Só que aí as pessoas têm, mas eu não quero ficar postando tudo da minha vida. Mas quem disse que precisa? Gente, a gente não precisa. Eu acho que as pessoas se confundem. Se você está pensando sobre isso, as pessoas confundem se expor nas redes sociais. Já começa que a palavra se expor geralmente é algo negativo entendido pelas pessoas, mas elas entendem que se expor nas redes sociais é Big Brother. Rede social não é Big Brother, gente. Não tem uma câmera na nossa testa filmando tudo que a gente faz. Tu vai ter, se tu quiser mostrar. Sim. Senão, Exato. tu não vai ter mostrar. Uma pessoa me disse, Gabriela, eu sei pouco da tua vida porque tu só posta, geralmente, foto com a tua gata, não sei o quê. E eu assim, não, é que essa é a minha vida. Tipo assim, eu trabalho bastante. Exatamente. Né? E eu não saio tanto. Então, essa realmente é a minha vida. A tua profissão faz parte da tua vida. Exato. Então, se eu fico muitas horas por dia trabalhando, eu vou mostrar meu trabalho, mas eu não vou mostrar tanto minha vida pessoal. Sim. Mas aí também tem a questão, eu posso não mostrar porque essa é a minha rotina, mas eu também posso não mostrar porque eu não quero mostrar. E eu tenho esse direito, e tá tudo bem, só que eu tenho que filtrar, na verdade, aquilo que eu acho que é legal mostrar. A gente escolhe o que a gente mostra. E as pessoas têm muito esse medo. Mas eu vou estar me expondo. Gente, expondo pra mim é medo da crítica. É isso. Uma outra coisa que eu queria colaborar com a fala de vocês duas, na verdade, é o seguinte. Para os psicólogos que estão produzindo conteúdo para as redes sociais, vocês estão atraindo as pessoas erradas. Vai uma dica de marketing aqui, depois pode fazer um pix lá para mim, tá? Mas é mais ou menos o seguinte, cara, eu entro no perfil desses profissionais, eu vou ler o post deles, cara, é impressionante como parece que eles têm a sensação que eles precisam impressionar outros profissionais. Então, eles vão trazer um conteúdo técnico, cheio de palavrinha bonitinha. Os pacientes não entendem nada que vocês estão falando. Então, muito bem. tu pode ter certeza, ele vai olhar o teu post, ele não vai gostar, ele vai cair no meu perfil, lá o conteúdo tá bem mastigadinho e ele vai gostar. Exato, só vou falar brevemente aqui no que tu está falando em relação ao que tu está falando. Quando eu vou fazer estratégia de marketing para alguém, estratégia de comunicação, eu geralmente pergunto, tu é psicólogo, tu quer atrair estudante de psicologia e outros psicólogos ou tu quer atrair pacientes? Porque a linguagem muda totalmente. Mas sabe qual a síndrome também de muitos psicólogos? E eles dizem isso. Tá, mas peraí, mas eu escrever de uma forma fácil, o que meus colegas de profissão vão pensar? Vão achar que eu não sei. Só que aí que entra. Aí eu fico pensando, né? Aí entra o narcisismo. Porque assim, o que é melhor? Encher o consultório de paciente com uma linguagem acessível ou
ser aquele psicólogo padrão falando com termos técnicos com um monte de psicólogos seguindo e não ganhando nada de dinheiro. Sim. E vai assustar as pessoas, né? Nada a ver. Porque vai chegar lá, não vai saber se vai entender. Uma coisa interessante é que, normalmente, o pessoal mais teórico, mais rebruscado, são justamente eles que atacam os que estão se flexibilizando, levando coisas didáticas, porque a gente tem que entender que todo post vai pegar uma pessoa que, sei lá, que não tem um ensino médio, vai pegar uma pessoa com uma classe social, mas a gente não vai pegar só pessoas do nível que a gente... É livre, o Instagram é aberto, então... Se eu for lá falar de embasamento, falar de técnica, de tudo, ninguém vai entender nada. Então, entre eu olhar o do Edu lá e eu entender, pô, ele está falando isso é isso, eu entendi, vou com ele. E no outro lá, que está se achando superior só porque está falando bonito, nós também sabemos falar bonito. Mas eu acho que o mais bonito, na verdade, é o que é entendido. Isso é muito interessante também. Que lindo, falar. Outra questão também, rapidinho, dos posts, a gente tem que entender a questão do marketing também, né? Até os posts que a gente faz tem que ter intencionalidade, isso faz muita parte. Quando o Edu posta lá a cachorrinha dele, quando eu posto o meu cachorro, é intencional. Não é se perder lá, sair gravando café, gravar o teto, gravar o milho que comeu, não. É ser intencional. O que eu quero mostrar da minha vida? Então, o que vocês têm da minha vida no Instagram, eu quero que vocês saibam, entende? Isso tem que ser separado do que eu quero mostrar. Então, eu mostro o que eu quero e também o que eu não quero fica guardado. Isso que é intencionalidade nos stories, né, Edu? Legal. Exatamente. Uma outra coisa que eu observo muito, eu não sei se vocês já passaram por isso, é que eu, por exemplo, eu já recebi críticas de outros profissionais quando eu postei, por exemplo, dicas para reduzir a tua ansiedade, por exemplo, uma respiração diafragmática ou uma técnica acalme-se. Então, às vezes, eu posto algo assim no meu perfil para ajudar, principalmente aquelas pessoas que não têm condições de pagar por uma terapia. Vamos ser sinceros, é caro. Sim. Terapia é caro, nem todo mundo pode pagar. E aí o psicólogo pega e me chama. Eduardo, por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá postando esse tipo de coisa? Isso aí a gente faz na sessão com o paciente. E eu só um pouquinho, gente. Eu não vou ficar poupando conhecimento. Eu vou postar o que eu quiser. Né? E se eu acho que essa técnica vai ajudar alguém, eu vou pegar e vou postar. Dane-se, eu não tenho medo. Eu não vou ficar poupando conhecimento. Inclusive, eu mandei para umas amigas minhas quando tu postou. O quê? A técnica. Achei muito legal. Mas e, cara, informação. É informação, gente. Eu tô passando Tu educação. não tá fazendo ali uma psicoterapia, tu tá informando gerando valor, né? algo super... Vocês pensarem em alguma coisa. Claro, provavelmente vocês já pensaram, mas eu vou fazer aí os ouvintes, né? Inclusive estudantes de psicologia pensarem numa coisa. Qual a diferença, tá, de uma pessoa no Instagram, que nem o Eduardo, postar respiração diafragmática e a diferença Pô, me desconcentrei. Me pediu café, já fiquei pensando no meu café. Eu quero um café Mas também. assim, ó, qual a diferença? Ela quer também aqui. Agora a turbinha do café. Eu sou oficiado. Também. Mas olha só, qual a diferença? Eu quero que também quem esteja escutando a gente pense sobre isso. Qual a diferença de um profissional, de um psicólogo, estar postando nas redes sociais sobre respiração diafragmática e a diferença, pensem nisso, a diferença de um psicólogo estar escrevendo uma matéria para a revista super interessante, escrevendo para a respiração diafragmática. Eu tenho certeza absoluta que se esses psicólogos que muitas vezes criticam, se eles forem chamados para escreverem uma matéria na super interessante, mente, cérebro, sei lá onde for, eles vão ir e eles vão escrever a matéria sim. Por quê? A revista é permitida. Por que na rede social não é? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, sim, sobre o que a gente posta, o que pode desencadear, né, ou seja, no paciente, ou acho que, por exemplo, pensando num paciente, né, usuário de drogas, que eu não uso, mas vamos pensar num paciente que daqui a pouco tem vícios com álcool, tá? Poxa, se eu atendo esse paciente, eu atendo muito paciente né, com esse perfil, ou até um que seja, e eu fico ali postando, bebendo todo final de semana, isso pode ser negativo, com certeza. Se eu não atendo pacientes com essa queixa, e não vou pegar, porque é um critério, olha, não atendo pacientes assim, eu posso postar, não vai mexer com o meu paciente. E eu acho que esse bom senso as pessoas têm que terem. E acho que muitas coisas é hipocrisia. Por que numa revista super interessante pode 10 dicas para lidar com a ansiedade? É o que mais tem numa revista assim. E os psicólogos estão lá, estão escrevendo. E é para lidar com a ansiedade, não é? Ninguém está Gente, prometendo. Não existe cura, tá? Essa é a diferença. Outra coisa, e também bom senso, que a gente não está querendo tratar o paciente com post. Exato, mas tu está fazendo psicoeducação. Óbvio. E essa psicoeducação ela é importante porque pro leigo, que muitas vezes cai no perfil de um charlatão, que nem eu comentei mais cedo, ele vai cair lá, ele não vai entender, então existe cura porque eu tenho? Então eu posso me livrar disso? Não. Aí o psicólogo está se posicionando,
tá mostrando ciência, tá mostrando que realmente existe algo baseado em evidências, ele tá postando isso, tá se posicionando, e isso vai ajudar aquele leigo ali a separar o joio do trigo. Eduardo, e uma coisa que eu fiquei pensando agora, e será que, porque eu entendo que tu mesmo trabalha com terapia cognitivo comportamental. Eu, por exemplo, algumas abordagens eu não conheço. Óbvio que terapia cognitivo comportamental, sim, né? Porque trabalho em trabalho. Mas vamos pensar que, de repente, alguns profissionais que trabalham com outra abordagem talvez não saibam que isso é psicoeducação. Por exemplo, eu sou muito a favor de explicar para o meu paciente o que ele tem e até ajudar ele a identificar, sabe? E quando o paciente chega, eu vi um post do fulaninho que falava sobre, sei lá, ataque de pânico. Será que eu tenho? Eu levo em consideração, tá, mas o que tu leu? O que tu pensou? Né? E alguns psicólogos, muitas vezes, eles pensam, para que postou isso? O paciente já chega perguntando. Eu sou muito a favor da psicoeducação. Inclusive, todos nós aqui, acredito que a gente trabalhe com psicoeducação logo no início. Até porque não tem como tu tratar um paciente sem mostrar para ele o que está acontecendo com ele. Então, a psicoeducação, ele vem na frente de qualquer tratamento que tu vai fazer. O paciente chega e já começa a psicoeducação. Né? Então, o que a gente está fazendo ali no Instagram é dando esse primeiro passo, digamos assim, a gente está mostrando para ele o que ele tem. Inclusive, eu estava falando mais cedo ali pra gente, daquele caso, acho que pode contribuir. Eu vi uma situação de um rapaz, né, que estava comentando que ele começou a se sentir mal em lugares que ele gostava de frequentar, né, que era de costume, ele gostava de frequentar e ele começou a sentir um desconforto. Porém, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. E depois de tanto ouvir outras pessoas e informações no Instagram e tal, ele descobriu que ele estava com agorafobia. Aí ele procurou um psicólogo, fez uma psicoterapia. Mas é isso, às vezes as pessoas elas estão passando por algum desconforto na vida e elas não sabem o que tem, sabe? Elas não sabem o que está acontecendo. Não tem acesso à informação, né, André? Não tem a informação e eu acho legal a gente trazer essas informações, né? O que eu achei legal que o Edu falou, na verdade, da respiração diafragmática, né? O outro colega falou, nossa, tu já tá dando isso aí de graça, isso tem que ser feito no consultório. Mas vamos supor, gente, a partir disso, vamos supor, se eu vi alguém ensinando questão de respiração diafragmática, eu entendi também que existe crise de pânico, que existe crise de ansiedade, e eu posso pensar, poxa, então isso que eu sinto não é normal? Isso aqui é um problema, é um transtorno, alguma coisa do tipo. Esse conteúdo gratuito poderia, por exemplo, converter, no caso, né, uma pessoa, um seguidor, um paciente, porque ele vai dizer, nossa, quando a gente tem clareza, a psicoeducação é clareza, né? A gente não tem como melhorar ou tratar alguma coisa que a gente não vê. Então, eu acho que a psicoeducação, em qualquer abordagem, ela tem que ser usada, né? E a terapia é isso. A gente consegue visibilizar, né, de uma forma de fora, todo o contexto, a gente vai ver que o paciente veja isso, né? Essa clareza também, ele vai ser, na verdade, como o Edu fala, né? Por fim, seu próprio terapeuta, né? Entender um pouco das técnicas, o que está acontecendo por aí. Não, eu estava agora, vocês estavam falando, eu estava lembrando, né? Eu falei do rapaz, né? Mas eu estava lembrando porque eu gosto de lembrar de situações antes da faculdade, sabe? Quando eu não tinha o conhecimento que agora a gente tem, né? E aí eu lembro que eu também eu tinha lugares assim que eu não conseguia frequentar e se eu estava em multidões ou num carro, eu sempre pensava que ia acontecer alguma coisa de ruim. Só que ninguém me dizia o que eu tinha. Eu achava que era normal, assim, ter pensamentos ruins, achar que vai acontecer alguma coisa. Eu achava aquilo super normal na minha vida, porque eu passava anos tendo aquilo. E aí quando eu comecei a fazer terapia, eu estou num tratamento e na faculdade eu me dei por conta que eu tinha um transtorno, né? Que eu tinha um transtorno de ansiedade generalizada e com agorafobia. Hoje em dia, graças a Deus, eu faço tratamento em TCC, eu não tenho. Mas eu achava normal, era algo normal na minha vida, era algo normal eu achar que ia acontecer um acidente. Era algo muito normal, e eu não tinha informação. Ninguém me dizia que eu estava com transtorno. Ninguém, porque as pessoas não sabem. Se tu seguisse alguém que na época escrevesse sobre, eu poderia me dar por conta, né? Mas por eu exemplo, não sabia. Se naquela época tu já me seguisse, eu já ia saber. Tu já ia saber o seguinte, que pensamento é um pensamento. Tu pensava que ia acontecer alguma coisa sempre e a tua ansiedade já disparava. Mas eu sempre digo meus pacientes, cuidado com os teus pensamentos. Sim. Porque pensamento é pensamento. Pensamento não é fato. Então, ali tu já começa uma psicoeducação também de mostrar que, tipo, vamos avaliar esses pensamentos. E isso também faz parte do marketing que a gente está conversando aqui. Né? Por isso que eu fico indignado quando algumas pessoas começam a criticar o psicólogo que está fazendo isso. Cara, eu estou trazendo informação. Sim. Eu sou um profissional sério, trabalho com ciência, estudo para isso, para ajudar aquelas pessoas ali, né? Então, cara,
por que enxergar isso de forma pejorativa? Né? Isso é bom, cara. Daqui a pouco ela viu, se identificou. Cara, vou marcar minha terapia. Mas, é isso que Sim, precisa. é bem isso. Mas, Eduardo, sabe o que eu fico pensando? Às vezes falta conhecimento do psicólogo. Sabe por quê? Esse dia eu estava pensando sobre isso. Tem o livro, né, que é Pense Magro, Sei. que tem uma versão que pode ser usado, obviamente, para o psicólogo, mas também pode ser usado para o paciente. Quer dizer, se eu quiser hoje, eu não faço tratamento, eu não sou psicólogo, se eu quiser ir na livraria, pesquiso sobre livros sobre emagrecimento. Se eu quiser comprar o livro e seguir passo a passo, eu posso. Lógico, eu não vou me tratar através do livro, mas o livro já tem todo o conhecimento, inclusive de registros de pensamentos disfuncionais, enfim, tem tudo ali. Então, assim, ó, se um livro, ele está à nossa disposição, inclusive o livro da Judith Becker, ele está à nossa disposição, inclusive à nossa disposição e à disposição de leigos, e a gente pode usar ele como recurso. Qual a diferença de um livro que está a acesso de todos, se você chegar na livraria e comprar, e uma postagem? Qual a diferença disso? Exato. Isso é publicidade também, né? Mas parece que o livro pode. Sim. Né? Agora, não, se fosse assim, então tinha que ser, não, peraí, tu vai comprar esse livro? Tu é psicólogo? Tinha que ser que nem teste? Só que eu acho que isso, não só na nossa profissão, mas em várias outras, às vezes parece que o conhecimento tem que estar concentrado. Eu sou muito contra isso. Eu também. Eu acho que o conhecimento tem que estar aí mesmo, tem que estar disponível para todos. Porque senão se formam grupos, como se diz assim, com poder, né? Sim. Que aí aquele negócio, eu tenho conhecimento, tu precisa de mim. Eu não acho isso. Não detém o E a poder. mesma coisa em relação a ajudar outros colegas. Não tem nenhum problema de passar pacientes para outro colega. Ah, mas depois esse paciente que tu encaminhou pro teu colega vai indicar esse colega pro outro. Beleza, que seja bem feliz. Porque assim, ó, eu não tenho que concentrar. Eu não dou conta. Olha a quantidade de pessoas que tem no mundo. Eu não vou atender todo mundo. Eu não quero atender todo mundo. Mas Bem interessante, vamos por esse caso que tu falou ali, 10 situações para lidar com a ansiedade. Se está lá na Veja, nossa, é um profissional que está se sentindo super, nossa, me dei bem na carreira, eu estou vencendo, estou conquistando, mas tu pega aqueles exatos 10 tópicos e faz um Reels. Vai vir gente, vai vir psicólogo, vai vir colega. Ai, ó, esse psicólogo aí está se passando vergonha, está queimando a profissão. Bem Pode ser o mesmo conteúdo. Vai chegar em muito, mas vamos supor, quem comprou uma revista hoje, quem vai lá ver a Veja? Ninguém. Érica. Mas uma story, né? Uma story da Gabi, por exemplo, dá o quê? 37 mil, o Edu também já viralizou. Quantas pessoas a gente não pode chegar pelos Reels? Então, às vezes, a gente não é menos competente por estar na internet. A gente pode estar disseminando mais informação, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, essas pessoas que vão te criticam porque é tu, porque elas te conhecem, sim. sabe? Porque estudaram contigo, te acompanharam na faculdade, te acompanharam na pós-graduação, e aí agora estão vendo que tu está dando certo, pedrada. Por isso que eu te falei, as pessoas não querem ver dando bem, né? Dando certo na vida. Não, elas vão te criticar. Agora, aquela pessoa que ela não conhece de outro estado, outra parte do Brasil, fez a mesma coisa. A pessoa tá lá batendo palmas. Olha que legal, tá passando a psicologia adiante. Olha que bonito isso daqui, ó. Tá valorizando a nossa profissão. Agora, se é o coleguinha que ela conhece, crítica. Por quê? Porque o meu coleguinha que estava do meu lado ali na faculdade tá fazendo aquilo que eu gostaria de fazer e não faço. Então eu critico meu coleguinha. Agora, se é o cara lá de fora, palmas, é o melhor. Passando psicologia adiante. Daí eu chego no resumo, né? Que as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores que elas, né? E no marketing, não é só na psicologia, eu acho que é em qualquer área do marketing. Quando a gente começa a se destacar, por vezes, né, o pessoal que está seguindo o mesmo caminho ali é o que mais martela. E isso que prende de muitos psicólogos, na verdade, estarem no digital, estarem crescendo, estarem criando, na verdade, né, uma autoridade, conquistando pessoas de outros públicos, valores mais altos também, porque o pessoal acha que, tipo, nossa, eu vou morrer cobrando abaixo do preço porque eu sei que é assim, eu nunca vou conseguir. Não, a autoridade também é conquistada, mas enquanto a gente se importar com as agressões que a gente está tendo por estar na internet, eu sempre digo, né, não evoluiu no mundo, na verdade, o que é mais forte, evoluiu mais flexível. E a psicologia, enquanto ela não evoluir também, ela também vai para o espaço, entende? A gente tem que caminhar junto com a ciência, óbvio, mas também com a tecnologia. A psicólogo dinossauro não dá para rolar. Gente, Porque o marketing ele já existe há muito tempo. Né? Sim. Que nem tu falou, era o cartãozinho, era isso, era aquilo. O marketing já existe. há muito Agora, tempo. o que está em alto, e pô, o Instagram é uma puta ferramenta. Sim. Né? Tu consegue alcançar o Aí mundo todo inteiro. mundo pode. eu consegui alcançar 1.400.000 pessoas através de um Reels. Exato. Um sabe? Reels que tinha uma foto e um áudio. Nossa. Sim. Então, assim, tipo, é uma puta... Então é só tu saber usar aquela ferramenta. E de sabe? graça, né? De graça. graça. Tu para na tua casa ali, tu consegue chegar no mundo, levar conhecimento para o mundo. E eu falei, cara, o psicólogo ele deve se posicionar ali. Agora, se tu é crítico, se tu não quer
aparecer, tu não quer, tu é contra o marketing, sabe o que tu faz? Procura uma caverna, entra lá nessa caverna, te esconde lá no fundo e espera o paciente te procurar. É verdade. Aqui vai ser também piadista. Gente, eu acho que assim, ó, tem tempo, quer dizer, tem tempo não tem tempo, né? Mas tem conteúdo e tem assuntos pra gente ficar 4, 5, 6 horas aqui. Mas eu acho que agora a gente vai ter um fechamento do podcast, a gente dá continuidade ali nos bastidores, né? Tá muito bom, vamos continuar. Mas a gente vai ter que finalizar. Agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. E, bom, eu convido já para vocês se organizarem pra gente dar continuidade, porque esse grupo ele não vai mudar mais. Me perdoem os outros membros. Já vamos pensando no próximo, né? No próximo o de marketing é fechado. O de marketing é a gente, porque realmente, tudo que vocês falaram, assim, pelo que eu já aprendi em termos teórico, concordo muito com tudo que disseram. E, bom, e é isso. Eu agradeço vocês, então. Obrigada também aos ouvintes que estão aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Uma coisa muito importante antes da gente finalizar, o Instagram de vocês, né? Porque um podcast de marketing para psicólogo. Quer lá pegar as dicas que eu faço, né? Eu tava esperando esse momento que eu sei, né? Tava esperando esse momento que eu sei. Tu esperou até agora pra ver no Instagram. Bom, o meu é a Gabriela Oliveira, PP. O meu é @Eduardo Johnston. O meu é @psi.ericarodrigues. O meu é @Andri de Los Santos. Então arrasta pra cima. Obrigada a todo mundo, Eu ainda não né? tenho arrasta pra cima. Bora lá, pessoal. Bora lá. Eu já tenho, Andriele. Como que eu não tenho? Não tem ainda, tem? Eu já tenho. Porque assim, ó, mudou antigamente. Eu tenho arrasta pra cima. Porque assim, ó, antigamente... Não, eu estudo muito Instagram. Já li 3 livros sobre Instagram. Seguidores. Antigamente, há um tempo atrás, sei lá, um ano atrás, só quem tinha mais de 10 mil seguidores podia ter o rastro pra cima. Agora mudou, todo mundo tem. Então, assim, Eu tenho arrasta pra cima. Eu só não tenho 10 mil seguidores. Ela vai sair de casa, arrasta pra cima. Vamos ajudar a Andriele. Todo mundo seguindo a Andriele. Todo mundo seguindo. Final do ano, tá minha formatura. Então tá, muito obrigado, Festa. pessoal. Um abraço, pessoal. Tchauzinho. Tchau, beijão.